Uma das dúvidas mais frequentes entre os alunos é: Jana, como é que eu começo a escrever a minha redação? Então, no vídeo desta semana, a gente vai ver alguns tipos de introdução para que você nunca mais agarre no primeiro parágrafo. Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou a Jana Rabelo e eu tô aqui salvando a sua redação. Frequente que vocês saibam o que vão colocar no desenvolvimento e, no caso da proposta, no formato Enem, até mesmo a proposta de intervenção, mas que vocês deem aquela agarradinha no primeiro parágrafo, naquilo que eu chamo de gancho, que é a primeira frase do primeiro parágrafo, que é quando você puxa o assunto sobre o tema da redação que você vai escrever. Então a gente vai dar uma olhada, a partir de agora, em alguns formatos fáceis e práticos de fazer o gancho, a primeira frase do seu primeiro parágrafo. O primeiro formato de gancho, de primeira frase do primeiro parágrafo, é a chamada introdução por definição ou por conceito. Você vai pegar o tema ou algum conceito ligado ao tema e vai explicar para o seu corretor. A vantagem desse tipo de introdução é que ela demonstra um grande domínio do tema, o que a gente chama de informatividade, e uma facilidade para explicá-lo, que é o critério de clareza. Isso valoriza bastante a sua redação. Então, por exemplo, se a gente estivesse escrevendo sobre a importância da sustentabilidade no Brasil, uma introdução possível seria falar o que é desenvolvimento sustentável. Ou, se a gente está começando o nosso texto falando sobre caminhos para o combate ao bullying no Brasil, você poderia definir bullying, ou até mesmo um conceito que você vai usar na redação sobre bullying. Então, por exemplo, você vai falar sobre violência simbólica, essa violência que não se dá no nível concreto, físico, mas que se dá por meio do discurso, da linguagem, as agressões verbais, por exemplo. Você não precisa definir bullying. Você pode definir violência simbólica, que é um conceito que você vai usar ao longo da sua redação. Se você tem dificuldade para definições e para garantir a informatividade no seu texto, eu acho que vale a pena você assinar o canal, curtir os nossos vídeos e ativar o sininho. Afinal de contas, temos milhares de vídeos, milhares não, talvez centenas. Mas a gente vai chegar ao milhar logo, comentando os principais aspectos da atualidade e eu dou até umas ideias de repertório sociocultural. Se você precisa de um conceito para a sua redação, vem comigo no meu canal Jana Rabelo, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho. Segundo formato de introdução que eu te sugiro é a chamada introdução por alusão histórica. Essa talvez seja a queridinha dos vestibulandos, com muita razão. Na introdução por alusão histórica, você apresenta um marco histórico, um acontecimento ou um contexto histórico que esteja ligado com o tema que está ali. Por que eu gosto da introdução da alusão histórica e por que eu acho que os alunos também gostam? Porque ela já mata dois coelhos com uma cajadada só. Você introduz o tema e, em geral, você já apresenta a outra área do conhecimento. Você já mostra que tem conhecimentos históricos para colocar na sua redação. Se a gente está conversando sobre a ascensão do consumismo no Brasil, por exemplo, uma alusão histórica seria a Revolução Industrial, que causou um excedente de produção e criou a necessidade de se dar escoamento a esses produtos, criando o que a gente chama de indústria publicitária. Nesse sentido, se você põe essa alusão histórica, não se esqueça, você precisa atualizar a alusão histórica. Por quê? A gente está vivendo no Brasil do século XXI, a gente não está lá séculos atrás na Revolução Industrial. Então você precisa sempre me responder o que essa alusão histórica tem a ver com o tema no Brasil atual. Então você pode colocar assim: como desdobramento da evolução representada pela Revolução Industrial, criou-se a necessidade do escoamento dos produtos, o que fez com que a indústria publicitária atual incentivasse constantemente o consumismo entre os brasileiros. Olha como é que eu parti da Revolução Industrial e eu cheguei ao Brasil do século XXI. Terceiro formato de gancho, de introdução. Aquela primeira frasezinha para o primeiro parágrafo é a chamada introdução por breve narrativa, também conhecida como ilustração, também conhecida como exemplificação. Você vai contar uma história que ilustre, que exemplifique o tema da sua redação. Essa história tem que ser breve, porque se você se excede no número de linhas, a sua introdução vai ficar mais narrativa do que dissertativa argumentativa, o que pode levar a um desconto. Ou seja, o que eu sugeriria? Gaste no máximo 1
período, 2 períodos fazendo a exemplificação, fazendo essa breve narrativa. O resto do seu texto é tese, é opinião, é posicionamento. Um aspecto muito importante para vocês prestarem atenção é que essa breve narrativa pode ser ficcional, você inventa a história de uma pessoa que tipicamente sofreria o problema que está no tema da redação, ou, eu acho mais legal, fazer uma introdução em que você fale de um caso que de fato aconteceu, uma narrativa não ficcional. Mas me dá um exemplo, Jana, de como é que se faz esse tipo de introdução? Vamos exemplificar com o tema de a persistência da violência contra a mulher. Você se lembra do caso Eloá, aquela menina que foi sequestrada pelo ex-namorado e que eventualmente, infelizmente, foi assassinada por ele? Pois bem, se você não conhece, eu tenho uma dica aqui para você. Tem um documentário que se chama Eloá, que conta toda essa história. Mas ok, de todo modo, você pode contar a história de Eloá para falar da persistência da violência contra a mulher. Como é que eu faria essa introdução? O caso da adolescente Eloá, assassinada pelo namorado após ter sido sequestrada por ele, trouxe à tona a discussão sobre a permanência da agressão e das relações abusivas em relação às mulheres no Brasil contemporâneo. Eu não preciso de muito mais do que isso, eu preciso apenas trazer à tona esse tema. Quarta sugestão de introdução é a chamada introdução por citação. Introdução por citação muito simples. Você se lembra de uma obra, de um livro, de um autor que falou sobre o tema da sua redação ou sobre alguma coisa relacionada ao tema. Você começa o texto citando e depois você faz um gancho com a sua tese. Por exemplo, recentemente eu dei uma aula sobre a importância da educação na transformação da realidade brasileira. Vários alunos fizeram uma introdução por citação falando do Kant, sabe? Immanuel Kant. O Kant tem uma frase que diz assim: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Você pode começar o seu texto fazendo essa citação e aplicando ao tema. Deixa eu fazer uma introdução para vocês aqui. Abre aspas, porque é uma citação direta. O homem não é nada além daquilo do que a educação faz dele. Fecha aspas, ponto final. Essa frase do filósofo Immanuel Kant tematiza a relevância da educação para a transformação do homem e, portanto, de toda a sociedade. No Brasil, no entanto, observa-se que, e aí você faz o resto da sua introdução. Quinto e último tipo de introdução é a chamada introdução por contextualização. Eu gosto de um outro nome, eu chamo de introdução por atualidade do tema. O tema do Enem sempre está ligado a alguma coisa que aconteceu recentemente, algum debate que se desenvolveu no Brasil ou no mundo, uma polêmica, algo que gerou repercussão. Nesse sentido, se você se mantém atualizado, você consegue fazer qualquer introdução. Por exemplo, naquele ano que o tema foi a persistência da violência contra a mulher, tinha entrado em vigor a lei do feminicídio. Então você poderia, por exemplo, como vários alunos fizeram, introduzir com uma coisa do tipo: a aprovação e a entrada em vigor da lei do feminicídio, vírgula, que criminaliza a violência de gênero no Brasil, vírgula, trouxe à tona a discussão sobre a permanência da violência contra a mulher no país. Mas, Jana, como é que eu faço para me manter informado sobre o que acontece, de modo que eu saiba o que pode aparecer na redação do Enem e fazer uma introdução para a atualidade do tema? Tem um canal no YouTube muito bom que chama Jana Rabelo, que comenta semanalmente os temas mais quentes, mais prováveis de cair na prova e que tem convidados comentando esses aspectos. Sugestão? Curta esse canal, assine esse canal, compartilhe esse canal e ative o sininho, porque você não precisa nem voltar no canal para procurar aquele vídeo. O próprio YouTube te avisa quando sair alguma coisa nova. Bom, acho que eu consegui salvar a sua redação falando de 5 tipos de introdução fáceis, rápidos e práticos de serem feitas. Entretanto, gente, a gente tem mais introduções do que essa. E aí eu já vou fazer uma propaganda. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar de mais 5 estratégias introdutivas. Até a próxima, me segue, me compartilha, comenta.